Mateus 8, verso 5. Mateus 8, 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda ou basta dizer uma palavra, e o meu servo, o meu rapaz, será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E diga a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo-se Jesus isto, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e Ocidente, tomarão os lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali virá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Deixa aberto aí, fecha apenas os olhos. Vamos orar mais uma vez. Querido Jesus, como nós carecemos da sua graça, Senhor. Como nós carecemos da sua misericórdia, Senhor. Ela estaria disponível para nós nessa noite, Senhor. Aprouverá-te usar de misericórdia conosco hoje, Senhor. O seu poder nos alcançaria essa noite, Senhor, pois eu suplico que Ele alcance. Eu suplico que haja um despejar de graça nesse lugar, de misericórdia de Deus, de poder de Deus nesse lugar. Pai, chega de Satanás tripudiar o teu povo. Chega da dor, chega da crise, da tribulação, do choro, Senhor. Traz bonança, traz um tempo de paz para o teu povo. Estende a sua mão poderosa e massacra nossos inimigos, Senhor. Consola-nos, enche-nos de fé, Senhor. Pode fogo santo descer do céu essa noite, Senhor. Essa é a nossa expectativa, em o nome de Jesus, amém e amém. Bom, essa palavra você conhece ela, esse texto, Mateus capítulo 8, se você já leu o Novo Testamento e já passou do capítulo 8, pelo menos, eu acredito que você leu esse texto. Fala do centurião de Cafarnaum, o centurião que foi designado para guardar Cafarnaum. Dia de quinta sempre fica diferente, dia de quarta sempre fica diferente esse retorno, né? Por que será? Centurião de Cafarnaum. E ele estava designado, era um soldado romano, que estava designado para guardar aquela cidade. A guarda romana era, os centuriões romanos, era a guarda de elite do império que governava na época, o Império Romano. E, por acaso, estava ali naquele lugar Jesus, em Cafarnaum, e ele estava fazendo milagres naquele lugar. Ele era conhecido como o Messias de Israel. Então todos que olhavam para Jesus tinham nele alguma esperança, porque o que compreende ser um Messias? É o Salvador, o Redentor, aquele que alivia a dor e o sofrimento das pessoas. Provavelmente esse centurião deve ter visto ou ouvido falar bastante de Jesus, porque Jesus era muito popular. Ainda que ele não quisesse, onde que ele passava, as multidões alvoroçavam, as multidões ficavam frenéticas, se aglomeravam, porque onde Jesus passava, o cego de nascença via, o paralítico saltava e andava, os leprosos tinham peles de bebê, multidões eram alimentadas. Então
esses milagres iam se propagando e atraindo muita gente. Com certeza em Cafarnaum, esse centurião ouviu falar de um curandeiro, de um taumaturgo, de um profeta, ou que o próprio Messias havia chegado na pessoa de Jesus. E, por coincidência, esse centurião tinha um criado, um servo, provavelmente que era um escravo, era o comuns ali, o tráfico, ou era comuns a comercialização de escravos, a escravatura. Podia-se ter escravos, né, empregados como nós temos hoje, só que escravos, que serviam reis, governadores, pessoas de alto poder aquisitivo. E esse centurião possuía escravos, servos, possuía funcionários. E este funcionário, este servo ou escravo, devia ser muito afeiçoado dele, ele devia tratar ele como um filho. E ele fica muito doente, está muito doente. E o centurião vai até Jesus, não rogar por ele, mas rogar pelo escravo, pelo servo. E aí você conhece a passagem. Jesus pede para ir na casa dele, o centurião: não, eu não sou digno de que você entre na minha casa, basta tu dizer uma palavra, e o meu servo será curado. Você conhece a passagem? Nunca vi tanta fé, nem em Israel. Vai, conforme creste, seja feito. E a passagem, não tem nos evangelhos uma demonstração de fé igual a desse homem. Não tem. Por quê? Fala um negócio para mim. Se Jesus vier aqui falar para você: eu quero ir lá na sua casa, o que você vai fazer? Claro, vamos. Vou lá na sua casa. O centurião: não, eu não sou digno que entre em minha casa. Jesus: tá, mas não está doente o seu servo? Tá, mas eu quero ir lá curar ele. Não, mas ele não está doente? Tá, e eu quero ir lá na sua casa, mas não vai. O que eu faço então? O senhor não precisa ir lá, o senhor já está lá, basta tu dizer uma palavra. Quantas? Uma, e ele será curado. Jesus nem deu a palavra: pode ir, conforme creste seja feito. E a Bíblia diz que na mesma hora que Jesus falou, o centurião demorou para chegar em casa. Quando ele chegou, estava curado. Só que os funcionários dele falaram: olha, ele foi curado há tantos minutos. O centurião, era a hora que ele falou. Ele não foi curado a hora que o centurião chegou, a hora que Jesus falou lá, já estava curado. Só que eu não quero falar do centurião. A passagem é muito famosa, o centurião é muito famoso. Eu quero falar de outro personagem. Eu quero falar do servo, do coadjuvante, do figurante, daquele que estava acamado, do doente. É sobre ele que eu quero falar, o servo. A Bíblia diz aqui que o centurião foi clamar por um servo que estava em casa, na cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Eu quero falar aqui deste homem. Ele é o retrato de muitos de nós. Esse homem que aqui narrado não tem nome, não é citado a árvore genealógica dele. A única coisa que se sabe dele é que ele tem um ofício, ele é escravo de um centurião. E o segundo, ele está sofrendo paralisia na cama. É um moribundo, um Zé Ninguém, um coadjuvante, mais um na massa, um qualquer.
como há milhares no mundo, ou milhares no nosso meio, nesse estado. E esse personagem que não é famoso, que não é comum, que não é conhecido, que está no esquecimento, e a própria Bíblia, ela descreve ele muito discretamente, é o personagem aqui essa noite. Qual que era o estado que se encontrava esse Zé Ninguém? A Bíblia diz que ele estava em casa, na cama, ele estava acamado, ele estava no seu leito. Um escravo, um funcionário, normalmente não fica na sua cama. Um trabalhador não passa o dia dele na cama. Ele estar na cama demonstra que esse homem estava ele estava passando mal, ele estava com uma enfermidade, ele não estava bem, algo estava acontecendo com esse rapaz, que o deixou acamado, que o deixou enfermo, que o deixou prostrado, acamado, prostrado. Por incrível que pareça, o mês de janeiro de 2015 já passou. Nós já estamos em fevereiro sem eu saber que chegou janeiro. E já parece ser um dia, um ano de nuvens negras, de batalhas pela frente. E talvez essas batalhas tenham um fim, um propósito: colocar você na cama, deixar você prostrado. Ou talvez você já está prostrado, como esse homem, estava na cama. Alguma coisa ocorreu que colocou ele na cama. Alguma coisa encerrou as atividades daquele homem. Alguma coisa deixou aquele homem prostrado. Às vezes o que deixa a gente na cama, ô Adriano, não é só um câncer. Às vezes a depressão deixa a gente na cama. Às vezes não a depressão, a desilusão deixa a gente na cama. A decepção. Você marcou de levantar 7h30, é meio-dia, você está na cama ainda, por causa da decepção, da amargura. Era o estado desse homem. Estava em casa, na cama. Você já viu gente assim? Fica em casa, sem ninguém, na cama. Ou pessoas que estão assim, alguma coisa ocorreu e quebrou as duas rótulas, prostrou, jogou a toalha, não aguento mais. Não, dessa vez foi a gota d'água, cama. Ele estava na cama, paralítico. O que colocou ele na cama? Ele sofria de paralisia. Na época de Jesus, era muito comum a paralisia. Você até lembra na década de 80 e 90, as campanhas aqui no Brasil para paralisia infantil, a gotinha, né? Aquela vacina. E a paralisia atrofia os músculos, os nervos, enrijece e impede a pessoa de se locomover e andar. E aí vai, depende do grau da atrofia, da paralisia, pode ser quase que no corpo todo. Aquele homem sofria de paralisia, estava paralisado, tinha todos os seus movimentos comprometidos. Alguma coisa ocorreu com ele, alguma doença grave aquele homem pegou, alguma infecção que causou paralisia. Então o homem estava na cama inerte, imóvel, paralisado. Talvez você esteja assim. Alguma coisa ocorreu que está te paralisando. Você está sofrendo uma paralisia.
não tem desejo de fazer nada, não tem desejo de sonhar, não tem ânimo para fazer nada. Ou você está sentindo assim, ó, não paralisei ainda não, mas eu andava assim, ó, agora eu estou andando assim, assim, não parei ainda, mas parece que eu estou me atrofiando, paralisando, dia após dia. Por quê? Por causa do que eu estou sofrendo, do que eu estou passando. Paralisado. Um estado crítico. Você já conversou com pessoas? Então, não sei o que, tal, meia hora ia ser, né? Ela, hã? Não sei. Hã? Aérea. Alienada do mundo. Você não viu lá o telefone? Tocando, foi 10 vezes. O troco. Você não pegou o troco? O troco? O troco. O cinto. Não vai pôr o cinto, sinal. Está verde. Está verde? Tem graça, né? Tá verde. Está alienada. Paralisou. 2h30. Não vai fazer comida, não? 2h30? Para que fazer comida? A gente come, ser humano, comida, vida, comer. Filho, 10h30, vai trabalhar não? Hoje não. Casa com um cara desse não, minha filha. 10h30, hoje não? Ixi. Mas acontece. Paralisia. Está lendo o Novo Testamento faz 8 meses. Onde você está? Mateus. Mateus que capítulo? Só Mateus. Mas não está nem no 1. Não, eu consegui abrir o novo. Chega agora para passar a primeira folha. Meu Deus. Paralisou. Aí vai orar. Senhor meu Deus. Acabou. Eu estou te falando que existe. Ai meu Deus, eu não consigo nem orar. Tem gente assim, igreja. Tem gente sofrendo isso aqui. É o homem. Imagina a cena. Está lá, 3 horas da tarde. Imóvel na cama. Paralisado. Talvez você está assim, você parou no tempo. Pega seus últimos 2 anos, o que você evoluiu? Nada. Você comprou, vendeu? Nada. Estudou? Nada. Experiência com Deus? Nada. Pastor, parece que eu estou assim, ó. Paralisado. Por quê? Tem uma causa. Não me culpa não, pastor. Alguma coisa causou isso aí. O trauma, uma crise, uma queda. E me trouxe essa paralisia. Tem pessoas que sofrem divórcios traumáticos. Paralisa. Então pessoas que têm a perda de um ente querido, vai a óbito, paralisa. Tem pessoas que sabem que quebraram, perderam tudo, paralisa. Da noite para o dia, perderam tudo, paralisa. Olha o estado daquele homem. Vamos ver a continuação. Sofrendo horrivelmente. E o engraçado é que a Bíblia faz questão de dar detalhes. Igreja, tudo isso trazia sofrimento. O motivo do centurião ter ido até Jesus não é só porque ele estava paralisado. O cara pode estar paralisado, está bem. Não é só porque estava na cama, mas é porque o centurião estava vendo a dor do homem.
o sofrimento do homem, o labor do homem. Essa palavra sofrimento, o trem não está aqui à toa. Isso não está à toa. Isso aqui foi escrito no hebraico, traduzido para o grego, a Septuaginta. E na língua grega, sofrimento aqui, sabe o texto que o autor usou, a palavra para escrever sofrimento? Tortura. Ele está sendo torturado naquela cama. É uma tortura passar aqui e ver ele naquele estado. É desumano aquilo ali. Eu não consigo, eu vou dormir e escuto o gemido dele. Eu vejo a dificuldade que ele tem de estar ali. Está sofrendo, é um sofrimento aquilo. Eu não aguento, eu queria trocar de lugar com ele. É uma tortura. Tem coisas que você vai vivendo na vida, crise, você passa, tudo bem, mas depois de certo tempo aquilo vai virando uma tortura. Aquilo é uma tortura. O que é tortura? Já estudou a tortura da Inquisição Católica? Queimar com ferro as pessoas, retorcer os membros dela até os ossos se desjuntarem, fazer caminhar em brasa quente, em pregos, tem uma N. Sofrimento, e sofrendo horrivelmente. A palavra horrivelmente fala de gravidade. Era grave o estado desse homem, era grave a situação dele, era grave, e trazia sofrimento. Igreja, deixa eu te dizer uma coisa, lá no céu, não existirá no dicionário do céu essa palavra sofrimento. Não existe no céu, não existirá essa palavra. É uma das palavras mais terríveis aqui na terra. Sofrimento, dor, choro, pranto, agonia, pontada. No céu não existirá. Mas infelizmente, igreja, aqui na terra é uma das palavras mais comuns. Sofrimento. Como ela é verdadeira, como a gente sente na pele, no dia a dia, o sofrimento. E ele estava sofrendo, e você deve estar sofrendo, pode estar sofrendo com a sua paralisia, com a sua enfermidade, e horrivelmente grave. Pastor, é grave. Não brinque com o meu problema não, só eu sei a gravidade. Não brinque não, não venha aqui outro comparar não, eu sei o que eu estou passando. É grave, gravíssimo. Agora, imagina comigo, aquele homem na casa dele, sozinho, jogado num quarto, na cama, paralisado, sofrendo dores torturantes, num estado gravíssimo de atrofia e de paralisia. É o estado desse homem. Agora, olha como eu vou desdobrar a mensagem. Por que que o centurião foi rogar a Jesus por ele? Aquele homem estava numa situação tão difícil, Jerônimo. Ele estava numa depressão tão profunda, Cássia. Ele estava num estado tão difícil, Aparecida, que ele não conseguia nem mesmo rogar a Deus. A situação dele era tão feia que ele não tinha nem forças para ir até Jesus. Ele não tinha nem força para pedir a própria cura. Ele não tinha condição nem de orar, nem de clamar pela cura. Ele precisou que outro fosse para ele atrás de Jesus, que outro rogasse por ele a Jesus, que outro cresce por ele,
porque ele não tinha condição nem do mínimo, nem do básico que a fé exige. Ele não conseguia nem clamar a própria cura, nem pedir ajuda. Ele não conseguia estender o braço, estava atrofiado. Ele não podia falar, talvez a garganta, as cordas vocais, ele não podia nem pronunciar uma palavra de ajuda. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Talvez você chegou nesse nível. Você chegou numa situação que você não consegue nem pedir. Eu estou desorientado, eu não sei nem orar, eu não sei se eu estou orando, Deus está ouvindo, eu não sei se está certo as palavras, eu não consigo, embaralhou, eu estou cansada, eu estou com pecado, eu não consigo nem pedir. Eu sei que eu estou na fossa, no buraco, está doendo, está difícil, eu quero sair, mas nem pedir para sair eu consigo. Eu não consigo sair da cama. Eu não consigo andar, eu não consigo nem estender a mão para Jesus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A mulher hemorragia, 12 anos doente, e ela arrastou, aí se eu puder tocar na orla, o servo, nem na orla eu posso, porque o meu braço não estica. Eu não posso nem tocar no fio de linho dele, eu não posso. E se eles me levar de cama, colado, eu não posso nem abrir a boca, eu não consigo falar. Nem se colocar, eu não vou conseguir. Talvez você está num estado desse. Talvez você está com vontade de chorar. Pastor, o senhor está falando de mim. Me ajuda, pastor, me ajuda, está desse jeito aí, está igualzinho, eu não consigo. Eu estou igual esse homem numa cama, numa redoma escura, freia, sozinho, escutando ecos, e eu não consigo sair do lugar, pastor, eu não consigo mexer, eu não consigo nem pedir a Jesus ajuda, nem falar, Jesus me ajuda. Eu não consigo. Por quê? Porque a situação tomou conta de mim de tal maneira. Eu não sei o que está acontecendo, pastor. Era um homem. Ele não conseguia pedir. Ele não conseguia orar. Ele não conseguia nem crer. Ele não conseguia. Mas isso acontece com crente. O senhor fala aí dos bodes, das ovelhas, não é? O joio, o trigo. Então deve ser porque a gente é joio. Isso não acontece com trigo, né? Deve ser porque a gente é bode mesmo, né, pastor? Eu sei, o senhor fala, a gente fica bravo, mas o senhor está certo, a gente é bodão mesmo. Crente não passa isso não. O senhor acha que passa, pastor? Passa. Crente pensa até em suicídio. Elias, que é 10 vezes mais do que você, não pensou? Não pensou em tirar a vida? Crente passa. Crente fica desesperado, fica. Perde o ânimo, perde a fé, cai. Acontece. O Salmo 23, um dos mais lindos. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em partes verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Por que tem o versículo 4, igreja? Por que teve que ter o 4? O quadro está coisa mais linda, flores, beija-flores, rosas bonitas. Aí vem o versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Oh Jesus, é o dia mau, é o dia difícil, é as trevas, é a dor, está ali, o verso 4. Ele chega, ele acontece. Uma hora a casa cai, uma hora vem a tragédia, o furacão. Aconteceu com esse moço. Talvez é o seu retrato, meu filho. Que você, pelo Espírito Santo, abra teu coração para essa mensagem. Entra dentro dessa história, entra dentro desse texto. Irmão, por favor, creia com todo o seu ser. Quem sabe hoje Deus nos estende a mão. Hoje Deus livra você do cativeiro. Quem sabe?
Eu estou igual esse homem, pastor. E eu estou sofrendo muito por causa disso. Não está sofrendo? Aí o que aconteceu? O centurião se dispôs a ir até Jesus, rogou a Jesus, creu em Jesus. O centurião se dispôs pelo criado, orou pelo criado, creu pelo criado, obedeceu pelo criado. Existem épocas nas suas vidas, nas nossas vidas, que outros têm que se dispor por nós, porque nós não temos condição. A palavra para você, se você se identificou com o paralítico, você não vai vencer sozinho. Você precisa de alguém. Você não tem condições de ir a Jesus. Você não tem condições de crer em Jesus. Você não tem condições nem de rogar a Jesus. Você necessita que outro vá por você, interceda por você, creia por você. A Bíblia diz que o centurião, Jesus entrando em Cafarnaum, entrou um centurião implorando, rogando. O paralítico, o escravo, não tinha condição de orar, ele não tinha condição de rogar, ele não tinha condição de desenvolver um diálogo, uma oração com Jesus. Então o centurião rogou por ele, intercedeu por ele, mediou ele e Jesus. Você precisa de alguém que rogue por você. Você precisa de intercessores. Você precisa compartilhar sua causa com alguém que ore por você. Você precisa mobilizar uma pessoa, um grupo, para orar por você, para clamar. Você precisa dizer: eu não tenho condição de vencer sozinho, eu não consigo lidar com isso, eu não sei nem como eu começo a orar. Por favor, ore por mim, rogue a Deus por mim, vá a Jesus por mim, implora Ele por mim. Por quê? Porque eu estou acamado, atrofiado, eu estou sofrendo, eu não consigo rogar a Ele. Rogue por mim. Rogue por mim. Rogue por mim. Pastor, minhas orações não estão sendo ouvidas. Eu acho que não estão sendo mesmo. Eu não estou conseguindo orar direito, eu acho que não está mesmo. Ele não está me ouvindo. Não está. O que eu tenho que fazer? Chama o intercessor. Começa um grupo de oração em casa, nas congregações, aqui na igreja, para orar pela tua causa, para levar a tua paralisia até Jesus. Ele não conseguia, o centurião rogou. Melhor, aqui primeiro o centurião se dispôs, depois o centurião rogou. Alguém tem que se dispor e ir por você. Sabe o que eu aprendo aqui? Esse homem estava numa posição superior, era o chefe. Aquele homem era um lacaio, um empregado, um escravo. Mas Deus tocou no coração desse centurião romano, e ele teve misericórdia do estado daquele criado, e ele se dispôs, ele deu o primeiro passo,
coisa que o paralítico não podia fazer. Ele não podia se dispor, ele não podia tomar uma atitude, ele não podia ter uma reação, ele não podia fazer um movimento, mas o centurião se dispôs a carregar o fardo deste homem, a mediar a doença dele e Cristo. Deixa eu dizer algo para você. Deus vai colocar pessoas e elas vão se dispor a te ajudar. Elas estão vendo que você não consegue sair da cama. Eles estão vendo que você não consegue nem estender o braço. E eles estão escutando os seus gemidos. Deus enviará pessoas bondosas, generosas. Deus enviará pessoas piedosas. Os bons samaritanos aparecerão no teu caminho. Lembra da parábola do bom samaritano? Estava lá o cara espancado, ferido, rasgado, passou um levita de longe, o sacerdote de longe, e veio um bom samaritano, atou as feridas, colocou ele no cavalo, pagou uma hospedaria para ele. Deus há de enviar um bom samaritano para você dividir a dor com ele. Ah, meu irmão, ainda nesse mundo, almas generosas, piedosas, que não são egoístas, que não preocupam só consigo, e que vão se condoer do teu caso, que vão dizer: minha amiga, divide comigo o teu fardo, eu estou aqui para estender a mão para você, eu estou aqui para te carregar no colo, eu me disponho a levar a tua causa para Jesus. Eu me disponho. Em algum lugar, em alguma hora, em algum momento, um centurião vai aparecer, um bom samaritano vai aparecer, meu irmão, e ele se dispôs por ele, e ele rogou por ele, tendo entrado em Cafarnaum, apresentou o centurião, se dispôs, implorando, rogou por ele. Senhor, o meu criado jaz em cama sofrendo. Verso 7, Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, manda dizer somente uma palavra. Agora verso 10, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Quem que creu aqui? O enfermo ou o centurião? Centurião. O centurião se dispôs por ele, rogou por ele, e escuta essa. Não escuta. Creu por ele. Meu irmão, aí não, aí o senhor está apelando. Mas nem creu o outro conseguia. Não, nem creu. Porque grande foi a fé de quem? Do centurião. Quem que Jesus nunca viu fé nem em todo Israel? Do centurião. Meu irmão, escuta isso aqui. Como isso é verdade? Se eu pudesse, mas eu não vou fazer isso. Falar para você levantar a mão. Como é verdade? Não precisa levantar a mão não. Mas não tem períodos da nossa vida que nem crer a gente consegue. Nem crer. Pregação maravilhosa do pastor, mas eu não consigo crer no que ele está falando. Não consigo acreditar que isso é verdade. Abre a Bíblia. Isso aqui era só para aquele tempo. Não. Fecha a Bíblia. A situação chega num ponto. Eu até acredito em Deus, no poder dele, mas no meu caso, não, passou. Não tem isso. Se eu pudesse mandar levantar a mão, eu acho que vocês levantavam até os pés. Não é isso? Ele não conseguia nem crer. Irmão, eles não sabem. Eu preparo a mensagem nessa salinha aqui. Ali que o filho chora, a mãe não vê.
Aqui é com vocês, ali é comigo. Aqui é 1 contra 500, ali é 1 contra 1. Ali não tem jeito de pôr a culpa no outro. Eu olhei assim, esse trem está falando comigo. Vixe, não, eu sou o pastor Paulo. Não, volta. Esse trem está falando comigo. Não, como é que é? Não consegue nem crer. Não. Tem período, não crê. Meu Deus do céu. Lê ali o Profetas, Promessas, Herói da Fé, Jonathan Edwards. Não. Outro tem que vir para crer por você. Outro tem que crer que você será curado, porque você não tem fé para ser curado. Eu não tenho fé para fazer nada, pastor. Eu vou te dizer até mais, não ia falar não, está segura, mas vou falar. Tem dia que eu nem acredito que Deus existe, pastor. Eu não queria falar porque eu tenho medo de pecar, mas tem dia que até isso passa na minha... Será que Deus existe? Será que evangelho, essa coisa... Gente, nós chegamos num estado desses às vezes, eu não tenho força nem para crer. Não está tão simples aqui, ó. Não está tão simples. Não é só fé. O menino ali leu Mateus inteiro, Mateus ali, leu o livro de Mateus inteiro e falou, pastor, Mateus para mim resume numa palavra. Qual, meu filho? Fé. Tudo ali é fé. Fé. Mulher samaritana, mulher do fluxo de sangue, o centurião, tudo era só crer. Mas eu não tenho essa fé. Sumiu. Eu não tenho essa fé. Eu não tenho essa fé. Tem dias que a gente está assim, não consegue nem crer. Por quê? Porque a situação chega num nível... meu irmão, se o centurião fosse falar de Jesus e ele cresce, ele era curado. Ou se Jesus fosse lá, você crê. Mas ele não tinha condição nem de crer. Nem de crer. Não é o fundo do poço isso? Você não está se identificando, isso aqui não está entrando nas suas entranhas. Pastor, parece um pesadelo que você está pregando, mas é a mais pura verdade, pastor. Eu estou querendo desviar de cá, de lá, mas não adianta, o tapa já pegou, o bofetão já me atingiu. Eu não consigo crer. Eu não consigo crer. Eu não consigo crer. Não é só crer, mas eu não consigo crer. Porque é tão simples, se crer acontece tudo, se crer verás a glória de Deus, se crer é curado, se crer salva a família, se crer o poder de Deus desce, se crer, meu irmão, os montes se removem, os túmulos se abrem, os mortos ressuscitam, se crer essa cidade inteira chacoalha e Deus mostra o seu poder, se crer, meu irmão, as estrelas abalam o firmamento, se crê as ondas se abrem, se crê, mas eu não creio, é só crer, mas eu não creio. Então, outro tem que crer por você. Meu servo está doente, vou lá na tua casa curar ele. Não. Eu sei quem você é. Eu li sobre você. Quando eu vi você, escutei, o meu coração testificou. Esse é o Filho de Deus. O Filho de Deus não precisa entrar na minha casa. Manda uma palavra, não é uma frase, não é duas, uma palavra, que ele vai ser curado. Nunca vi tanta fé em Israel. Ele creu para o servo. Você está numa condição, outro precisa crer por você. Outro vai pegar no teu braço, você está desanimado, prostrado, cabisbaixo, achando que é o fim, mas Deus vai enviar um valente, que vai catar no seu braço e dizer, erga-te, Deus é poderoso, Deus é fiel, está escrito na sua palavra, mas eu não creio, mas eu creio por você, eu creio por você.
Eu creio por você. Eu creio por você. Funciona? Não sei, vamos ler aqui. Às vezes não funciona. Verso 13, vamos ver se funciona. Negócio de fé do outro, vamos ver, eu não sei. 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. Meu Deus, por que isso aqui não pode cumprir na nossa vida? A última frase, a última linha, olha ali a linha, olha a linha, meu Deus. E naquela mesma hora, não foi no mesmo dia, na mesma semana, não precisou passar por uma radiografia, será que curou? E na mesma hora o servo foi curado, completamente curado. Na mesma hora, no mesmo instante, o poder do céu desceu nas veias, nervos, músculos, e ele foi curado, sem que tenha orado, sem que tenha ido, e sem ao menos que tenha crido. Isso é poder de Deus. Sem que tenha crido, sem que tenha orado, sem que tenha orado. Pega só a última linha, escreve na cabeceira da tua cama hoje, no papel de parede do computador, no adesivo no painel do carro. E naquela mesma hora, o servo foi curado. E fala para Deus: não deixe que eu morra sem meus olhos verem o cumprimento dessa linha, só essa linha. Não deixa que esses olhos morram sem que essa linha se cumpra na minha vida, por favor. Você não lembra do Simeão, o idoso, homem velho? Deus falou para mim que eu não morro sem meus olhos verem o Salvador. O homem estava com mais de 90 anos. Menino Jesus nasceu, foi parar no colo dele. Ele olhou: despede teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Será que Deus pode dizer para você: você não morrerá sem que essa promessa se cumpra na sua vida? Você não morrerá enquanto essas linhas não encandecerem, não pegarem fogo e cumprirem na sua vida. Basta ter pessoas ousadas aqui e dizerem: eu acredito, eu acredito, eu acredito. E naquela mesma hora, teu servo foi curado. Não precisa voltar a crer nisso aqui. Você está pensando no teu vô, né? Certeza. O vô do pastor Daniel está com câncer, nem sabe se volta vivo. Terminal, tá feia a coisa, 80 lá vai fumaça. Tem nenhum centurião para mandar lá não? Não, Martinho, vai lá. Nós precisamos voltar a crer nisso aqui, gente. Meu Deus do céu, virão outros em meu nome que farão obras maiores que as minhas, porque eu vou para o Pai que está no céu. Vamos encerrar a mensagem. Aquele é teu estado. Você está daquele jeito. Alguma coisa ocorreu, não sei o que é. Não sei se é conjugal, emocional, financeiro, demônio, pecado, filhos, não sei. Depressão. Deixou você de cama. Prostrou. Trouxe uma paralisia ferrenha em você, que está te trazendo sofrimento, tortura, dor, e é muito grave. Mas é grave assim, em que ponto, pastor? De você não ter condição de ir até Jesus. Não tem. Eu sei que Ele cura, eu sei, mas eu não tenho condição de ir até Ele. De não ter condição de rogar a Ele. Pastor, nem orar eu estou conseguindo.
ao ponto, está tão feio, que você não consegue nem crer. Pastor, eu perdi minha fé, pastor. Eu era uma mulher de fé, eu perdi minha fé, eu era um homem de fé. O que é que Deus faz, igreja? Deus, sabendo disso, outro precisa ir por você, outro tem que pagar o preço por você. Aquele homem pagou, largou a guarda dele, se dispôs, caminhou até onde Jesus estava. Outro tem que pagar o preço por você, outro tem que tomar a frente do negócio, ver o seu estado e tem que ir até Jesus. Outro tem que orar por você, porque você não consegue. Você precisa de intercessores urgente, alguém que assuma a tua causa com dor, como se fosse a própria causa, e leve ao trono de Deus em oração agonizante. E outro precisa crer por você, que nem crer você consegue. Quem era esse homem? Quando Jesus fala que não viu tanta fé em todo Israel, ou quando ele responde, não, aqui ele está mostrando quem ele é. Não, eu sou homem sujeito às autoridades, e tenho homens sujeitos à minha autoridade, eu digo esse vai, esse vem. Era um homem íntegro, era um homem temente a Deus. É esse tipo de gente que você precisa. Era um homem probo, santo, piedoso. Ok? Pastor, eu não tenho ninguém, eu não tenho acesso ao Senhor, ou os outros obreiros eu tenho vergonha, meu marido é ímpio, não pode orar por mim, filhos. O senhor está certo, eu não consigo ir, orar, ler, nem crer, mas eu não tenho ninguém para ir por mim. Talvez o seu estado é tão feio, que nem essa segunda parte da pregação você tem. Muito bonito o outro ir, né, pastor? Que demonstração de amor ao próximo. Mas eu não tenho ninguém, pastor. Eu vou continuar naquela cama, eu não tenho condição nem de ir ao banheiro, beber uma água, tomar um banho, nem trocar de roupa. Quanto mais crer, orar, eu não tenho ninguém. Ninguém. Tem, você tem. Sabe quem que era esse centurião aqui? Ele é um tipo de Jesus, que olha todos os pecadores, enfermos, doentes, que não conseguem ir até Jesus, até Deus, não conseguem falar com Deus, não conseguem crer em Deus. Mas Ele, Jesus, desceu dos céus, se dispôs, se fazendo carne, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem. Ele se dispôs, Ele desceu, e Ele que leva nossas causas para o Pai. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas debilidades, mas um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele é mediador de uma nova e eterna aliança. Mas pastor, ele é o mediador, mas o que ele faz? Romanos 8.
Quem intentará acusação contra os escolhidos? É Deus que justifica, e quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu, antes ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. Jesus se dispôs vir até nós, visto que não conseguíamos ir ao Pai. Jesus é quem leva a nossa causa para o Pai, é o mediador, e Jesus é quem ora por nós, porque não sabemos orar como convém. E Jesus é aquele que crê por nós. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Minha irmã, Jesus vai levar o teu caso ao Pai. Jesus roga ao Pai por você. Você queria ter um intercessor igual o pastor Paulo, né? Não queria? Se o pastor Paulo fosse meu intercessor, deixa de ser boba. Você tem um intercessor de categoria muito superior. Jesus Cristo intercede ao trono do Pai por você. Quando você ora, Ele recolhe as tuas orações e chega lá no Pai. Olha aqui a irmã está passando isso, Senhor. A irmã está vivendo isso aqui, ó. Eu vim trazer as orações porque ela não consegue, ela é coxa, paralítica, está aqui, mas eu que sou a sua misericórdia, trouxe as orações dela, trouxe as dores dela. Ela não consegue trazer, mas eu trouxe. Ela